A comunidade médica discute alternativas para evitar a transfusão de sangue. As propostas podem resolver a situação dos bancos de sangue do país, que lutam para manter o estoque com capacidade para atender a alta demanda. Quem nos explica algumas soluções que estão sendo discutidas para resolver o problema é o cardiologista e criador do projeto Bloodless, Dr. Antônio Alceu dos Santos. Boa tarde, doutor Antônio. Boa tarde, Adriana. É um prazer estar aqui com todos vocês. O prazer é recebê-lo aqui. Eu estou interessadíssima nesse assunto porque eu não sabia que existiam essas alternativas. A gente vê muitas campanhas incentivando a doação de sangue, não que isso deva parar, a gente continua tendo que doar sangue, é necessário, mas a gente nunca ouviu falar, assim, vamos dizer assim, amplamente dessas alternativas. Do que se trata? Deixa eu explicar inicialmente por que surgiu essa ideia. Okay, Desde 2002, quando eu fiz a residência em São Paulo, aí a gente vai lendo alguns artigos científicos, alguma matéria científica publicada no exterior. E viu que as transfusões de sangue, além dos riscos relacionados, que é infecções que a gente sabe, né, todo mundo vê, que é o HIV, hepatite C, agora o Zika também, que matérias relacionando a transfusão de sangue com transmissão do Zika vírus. E sem falar o principal que a gente está vendo hoje, atual no momento, é a escassez de sangue nos bancos. Então, isso é uma situação real em BH e como em outras partes do país também. E sem falar que para o paciente, que é o foco principal da medicina, é o paciente, é o doente. Se ele recebe menos transfusões de sangue, ele vai para casa mais cedo e economiza até para o hospital. Aí que foi surgindo essa ideia de a gente montar um projeto, outros médicos, para fazer protocolos, para divulgar a ideia que é possível a gente realizar cirurgias, tratar um paciente, utilizando as alternativas ao invés das transfusões de sangue. Então, aí surgiu lá em 2002. Aí fui escrevendo... Esse projeto, o Bloodless, surgiu em 2002? Não, a minha ideia. A ideia, ok. Aí a gente foi juntando com outros médicos, outras equipes, que a gente viu que dava para fazer e divulgar essas ideias, os protocolos que a gente usa, entendeu? Então, vamos falar o foco principal, que é as alternativas. Vamos dividir basicamente em 3 pilares, ou seja, em 3 princípios fundamentais para o pessoal entender, seja da área de saúde ou não, que fica mais fácil. Por exemplo, o primeiro é tratar toda e qualquer anemia. O primeiro pilar, o primeiro princípio. Se o paciente ele vai para uma cirurgia, e você vê que na maioria das vezes esse paciente acaba guardando, quando define que ele tem que operar, ele acaba guardando 1 mês ou 30 dias, não sei que seja uma cirurgia de urgência. Sim. Se ele está com anemia, por que não tratar essa anemia primeiro, para depois ele submeter a cirurgia? É eletiva. Isso é algo simples, dá sulfato ferroso, ácido fólico, um complexo B. Ele já vai para a cirurgia não com 11, com 10 de hemoglobina, que já é anêmico, que já está com anemia, mas 5, 14 de hemoglobina, às vezes com até mais, entendeu? Isso vai significar para o paciente benefício, porque aí ele não vai receber transfusão de sangue. A chance dele receber é muito menos, isso os estudos definem, quando ele vai para uma cirurgia com mais de 13 de hemoglobina, que é o ideal para um paciente, que é o normal dos glóbulos vermelhos, a chance de ele receber uma transfusão de sangue é muito pequena. E aí eu vou entrar com uma pergunta que eu até fiz assim logo antes da gente começar, da gente entrar no ar, não deu nem tempo de você terminar de me responder, mas porque eu acredito que essa pergunta seja uma pergunta que várias pessoas em casa fazem essa confusão também. Sim. Eu achava... não sou médica, né, não tenho esse tipo de conhecimento, mas eu achava, e acho que várias pessoas também acham, que a transfusão de sangue se faz necessária quando há uma grande perda de sangue. E não quando a qualidade do sangue ou a oxigenação do sangue está baixa. Existem esses 2 casos e a maioria das vezes é com a qualidade do sangue? O que acontece? Porque, por exemplo, essa solução, por exemplo, da anemia, ao meu ver, não teria impacto, né? E é realmente o que acontece em grande parte das vezes. Isso seria o terceiro princípio, essa tua ideia, o terceiro princípio, que na minha opinião particularmente, Adriano, é o mais importante de todos para definir se um paciente precisa de uma transfusão de sangue ou não. Por exemplo, na África subsaariana, as pessoas lá jogam bola, brincam, lá tem muita anemia, com 5 de hemoglobina. Então, ou seja, um paciente às vezes ele está ali na UTI, um exemplo.
operou o coração, fez cirurgia cardíaca, está com 5 de hemoglobina. Mas se ele está lendo o livro, está estudando, está ali tranquilo, muitos colegas vão achar que ele talvez precise de uma transfusão. Mas se ele está clinicamente bem, a oxigenação do seu corpo está tudo normal, isso a maioria dos estudos científicos define que esse paciente não tem necessidade ainda de uma transfusão de sangue. Entendeu? Então, ou seja, essa decisão depende do paciente e do médico. A gente chama isso de tolerância à anemia. O paciente, a gente sabe que ele tolera muita anemia, isso é individual. Hoje em dia, a literatura cada vez mais tem diminuído esse limiar para indicar uma transfusão de sangue, porque sabe-se que o paciente realmente tolera essa anemia. Sim. Isso é um dos mais indicadores, assim, que a gente, quando a gente vai explicar, dar aula em faculdade e tudo, que tolerância à anemia é fundamental para economizar o sangue que está lá no banco de sangue. Se o paciente está bem, está lá tranquilo, a gente vê pelos exames, está oxigenando tudo, os órgãos dele, por que uma transfusão? Você está economizando o sangue para o banco de sangue, talvez para um outro caso, o paciente que é da medicina transfusional. Então eu te interrompi, a gente foi do primeiro para o terceiro e agora falta o segundo, que é... o segundo que, na minha opinião, também é muito importante, porque isso depende muito, aí já é do médico e de alguns equipamentos, técnicas mais especializadas. Que é simples também. Se o cirurgião tiver uma boa mão para fazer uma hemostasia, ou seja, interromper aquele sangramento do paciente que está sangrando ali no ato cirúrgico, ele vai evitar também que no futuro, no final da cirurgia, ele precise de uma transfusão de sangue. Ou seja, se tem um vasinho lá que ele está perdendo sangue, ele vai lá, cauteriza com bisturi elétrico, então, ou seja, ele tem como evitar que aquele paciente perca menos sangue. Mas isso não deveria ser praxe, não? Eu já fico pensando assim. Sim, mas como hoje a maioria não estão sabendo assim, sabe pela mídia agora que os bancos de sangue estão realmente em falta, mas isso ainda vai ser assim, vai passar mais aperto, porque você sabe que em vários hospitais tem que suspender cirurgia, em São Paulo já aconteceu, em vários hospitais tem que suspender cirurgia por falta de sangue. Ou seja, até então não era uma prioridade, agora torna-se uma prioridade. Exatamente, agora a pessoa tem que ficar mais esperta para evitar a perda de sangue, para evitar uma cirurgia. Uma coisa simples também hoje, que falta às vezes apoio do governo brasileiro para disseminar mais assim, o uso de uma máquina chamada Cell Saver, uma máquina que recupera o teu sangue no ato cirúrgico. Ou seja, essa máquina que recupera, como a gente chama ela como se fosse reciclador de sangue. Você vai para uma cirurgia, você vai com certeza ter perca de sangue. Se não tem essa máquina, o sangue que é perdido, aquele sangue que está numa gaze, que está numa compressa, esse sangue acaba indo para onde? Para a lata do lixo. Isso. Essa máquina não, ela filtra o teu sangue, aproveita ele e devolve para você o teu sangue com o teu DNA. Aí sem risco de infecção, sem risco de problemas cardíacos, de arritmia, de AVC, inclusive até de morte. O que a gente mais preocupa hoje com as transfusões seria isso, que o sangue que você recebe não tem o teu DNA. Então isso com certeza ou agudamente ou mais cronicamente pode trazer complicações. Então essa máquina hoje... O corpo pode rejeitar uma transfusão? Sim. Eu estou falando, claro, de uma transfusão correta no sentido do mesmo tipo sanguíneo, né? Mas mesmo assim tem risco de reações imunológicas. A gente não vê falar muito nisso, porque no Brasil as notificações relacionadas às transfusões de sangue são muito baixas. A gente quase não vê notificação. Continuando então, ou seja, essa máquina ela é muito útil. E o custo dela para fazer esse kit, ou seja, aproveitar o teu sangue, é em torno de R$ 1.200, R$ 1.500. Não é tão caro assim. Uma outra técnica simples, que isso não depende de custos, pode fazer em qualquer hospital do Brasil, é uma técnica chamada hemodiluição normovolêmica aguda. O que seria isso? Você vai para uma cirurgia. Você está, vamos dizer, a média de sangue no corpo humano é em torno de 4,5 a 5 litros, depende do peso, mas a média de 4,5 a 5 litros. Antes da cirurgia, ou imediatamente antes da cirurgia, o cirurgião, o anestesista, ele infunde em você mais 2 litros de soro. Fisiológico, ou ringo, é um outro similar a esse aí. Ou seja, o teu sangue... antes de fazer isso, ele retira, à medida que vai injetando o soro, ele retira de você 2 bolsas de sangue e deixa armazenada. Sim. Esse sangue fica lá guardadinho, lá com citrato. O meu próprio sangue. O teu sangue. Só que para compensar o que retirou,
ele é obrigado a dar mais líquido, para manter a volemia, para manter o mesmo 5 litros, você entendeu? Tirou, vamos dizer assim, 600 ml ou, 400, ou 800 ml, mas mandou mais. Então, você continua com o mesmo volume de líquido circulante. Até porque aí o sangue que, teoricamente, eu perco ali na cirurgia, ele é menos concentrado. Perfeito, essa é a ideia. E depois eu devolvo um sangue concentrado. O teu sangue. O sangue é teu, sangue purificado, sem risco, com o teu DNA, sem nenhum risco de complicações. Então, essas são as grandes vantagens. Ou seja, você diminui o risco de infecções, de doenças, até de uma... Como é que chama isso quando o corpo não aceita? Reações imunológicas. Reações imunológicas. Isso. Tudo isso é benéfico para o paciente. Ou seja, é melhor para o paciente evitar a transfusão. Perfeito. Só complementando, tem um estudo, foi realizado um estudo na Califórnia, num hospital, onde é que os pesquisadores fizeram o seguinte. O médico, para ele transfundir, aí clicava no computador e ele falava, não, quero transfundir esse paciente. Aparecia na telinha assim, você tem certeza disso? Aí aparecia as diretrizes atuais das transfusões de sangue. O resultado desse estudo, só dele ler as diretrizes, economizou para o banco de sangue cerca de 24% de sangue, reduziu as transfusões de sangue em cerca de 24%. Para o paciente, que é o foco principal, ele foi embora para casa mais cedo, de 10 dias de internações, ele passou para 6 dias de internações os pacientes. E o principal de tudo, a mortalidade, caiu de 5,5% para 3,3%. Então, ou seja, essa redução de diminuir as transfusões de sangue resultou em benefício para o próprio paciente. Economizou ainda para o hospital. Ou seja, são medidas simples, questões até protocolares, que não necessitam de uma... Não é que surgiu uma nova tecnologia, não é nada disso. É mais uma conscientização da própria comunidade médica, mesmo dos médicos em geral. Isso, divulgar a ideia. Por isso que a gente criou esse site, não foi só eu, tem mais gente envolvida. Vamos passar o site então. Qual que é o site para quem quiser também se informar mais? É www.bloodless.com.br. Muito bacana. Olha, doutor Antônio, adorei o nosso papo hoje também. Que bom. Eu estou me sentindo até mais culta hoje, tanto que eu estou aprendendo nesse programa. Que bom. Vários médicos vindo aqui, dando dicas, Valesca. Muito obrigada. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Quando quiser voltar, as portas estão abertas. Muito obrigada, Diana. Valeu estar aqui. E você que está em casa, ó, desculpa, vamos para o intervalo e na volta tem música aqui, um sambinha ótimo, de qualidade. Fica aí.